Pela segunda vez nesta noite, digo-lhe boa noite. Está a ver o Conexão Angola, o programa de análise e comentário à política internacional. Já sabe que é assim todo o sábado a esta hora neste canal. Vamos até assim uma conversa clara, aberta e também bastante objetiva sobre os assuntos que de mais importante se apresentaram na imprensa internacional. Para o efeito, como já sabe, fazemos uma conexão a vários pontos do mundo para, junto dos nossos comentadores habituais, tentarmos perceber as razões dos fenómenos, as possíveis soluções e também, sobretudo, olhar para como estes fenómenos podem ter influência sobre outros pontos do mundo. Falamos aqui de assuntos que acontecem um pouco pelo mundo, falamos de assuntos que dominam a política na Ásia, na América, na Europa, mas sobretudo também no continente africano. Vamos então olhar agora para o nosso painel de convidados e voltar a cumprimentar o Wellington Calazans. Falamos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite. Boa noite, David. Boa noite a você assistindo à televisão pública de Angola e aos colegas de painel. É sempre um prazer estar aqui. Está conosco o professor Matias Pires, a partir de Luanda. Professor, muito boa noite. Boa noite, David. Alexandre Chival fala-nos a partir de Maputo, Moçambique. Boa noite. Boa noite. E está também conosco o Francisco Pegado, que nos está a falar a partir de Toronto, no Canadá. Boa noite, Francisco. Boa noite, David. Esta semana com posições contrárias de Moscou e de Kiev sobre esta proposta de acordo de paz, iniciativa de Itália, com as duas partes a dizerem ser inviável esta proposta, portanto, para se ultrapassar a crise. Além de que cada vez mais as Nações Unidas alertam para a ocorrência de uma fome global, à escala global, por conta dos cereais que estão bloqueados nos portos ucranianos. Também a Suécia e a Finlândia, que fizeram deslocar os seus dirigentes para a Turquia, no sentido de tentar convencer o presidente Recep Tayyip Erdogan a tentar, ou melhor, a recuar na sua posição e aceitar então a adesão destes países à NATO. David, eu considero que os russos estão com toda razão quando rejeitam esse plano de paz proposto pela Itália. Porque a criação de um grupo de facilitação internacional, que foi a proposta, né, a primeira nesse pacote sugerido pelos italianos, inclui aí organizações internacionais como as Nações Unidas, a União Europeia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Olha, os russos consideram todos eles parciais. Já falamos aqui no programa, isso várias vezes, sobre o papel omisso e até parcial das Nações Unidas no descumprimento dos acordos de Minsk, que, na verdade, é a razão de tudo isso. Por isso, não me surpreende a reação negativa dos russos. Sobre essa questão dos cereais que estão sendo divulgados aí como retidos nos portos da Ucrânia, esta é uma narrativa que foi criada para atribuir culpa aos russos por um problema alimentar que já tem sido prenunciado para atingir níveis inaceitáveis no segundo semestre deste ano. Ora, David, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional sempre trabalharam contra o incentivo ao pequeno e médio produtor. A preferência pela monocultura agora é exposta como uma estratégia errada e que facilita o bloqueio de milhões aos alimentos que ganham o estatuto de commodities. A Rússia propôs a abertura de portos para os cereais poderem passar sendo transportados, né? Mas há bloqueios da própria NATO para que isso aconteça. Portanto, o problema é muito maior do que aquilo que as manchetes dos jornais ocidentais divulgam. Nessa questão aí da Suécia e Finlândia, apelando à Turquia para o desbloqueio na questão da adesão à NATO, as delegações da Suécia e da Finlândia estiveram na quarta-feira desta semana em Ankara, na tentativa de abordar as objeções turcas à adesão dos dois países à aliança militar que é a NATO. Então, a Turquia se opõe à adesão dos países nórdicos e até dos Estados Unidos, né? Eles fazem uma crítica, os turcos fazem uma crítica muito grande por causa da questão dos curdos. Ankara afirma que esses países
apoiam grupos que são uma ameaça à segurança turca. David, aqui na Suécia tem sido reportado que 33 pessoas tiveram os nomes vazados e que elas teriam sido nomeadas pelo governo turco e teriam recebido o asilo político, tanto na Suécia como na Finlândia. Esta é a razão concreta para a qual a Turquia não permita a adesão da Suécia à NATO. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ele disse que acha que a Suécia deve parar de permitir que indivíduos do PKK, no Brasil falamos PKK, existam. O presidente turco, em uma conversa telefônica com o presidente francês Emmanuel Macron na quinta-feira, apresentou outras objeções à adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. De acordo com o gabinete do presidente turco, os contatos da Suécia e da Finlândia com indivíduos e instituições afiliadas a organizações curdas que constituiriam ameaças aos turcos vão contra o espírito da própria NATO. Então, eu acredito, David, que o Erdogan ele irá tensionar o máximo possível esta posição apresentada até aqui pela Turquia para poder conquistar algum poder de barganha, inclusive melhorando a sua condição interna na política, mas depois ele irá ceder, como eu já falei na semana passada. E se demorar muito, as eleições aqui na Suécia, previstas para o segundo semestre desse ano, servirão como plebiscito, pois ninguém pode desprezar o crescimento do Vänsterpartiet, que é o partido de esquerda, que é contrário ao ingresso da Suécia na NATO, e isso poderá mudar a composição política que levou a esta situação de tentativa de acesso a essa organização. Olha, David, é um investimento que existe um fundo, né, que é considerado até um instrumento emblemático da Comissão Europeia para apoiar a cooperação no domínio da defesa na Europa, sem substituir os esforços individuais dos Estados-membros. E este fundo anunciado, ele vai para pesquisa de novas tecnologias e equipamentos para a defesa dos países europeus. Então, é aí mais dinheiro em plena crise e todo esse drama que tem sido prenunciado para o segundo semestre, com alta inflação, elevação no número de desempregados, um forte número de imigrantes e também refugiados que estão sob condições temerárias, vamos chamar assim. Então, é mais dinheiro que vai ser investido na defesa, mas sabemos que existem problemas urgentes aí que deveriam ser vistos como prioridade. Mas o fundo é para esse fim e parece mesmo que vai ser usado. É isso, David. Obrigado, Wellington. Vamos então ouvir agora o Francisco Pegado. Francisco, mais uma vez e ainda a Ucrânia. Mais uma vez e ainda a Ucrânia. Estamos aqui, eu não sei quanto tempo vamos levar a falar sobre a Ucrânia. Supostamente tinha que ser em 3 dias, já vamos a caminho de quase 3 meses. Vou começar pela Turquia. O presidente turco simplesmente deu um não, porque ele acredita que a Finlândia e a Suécia acolhem terroristas. Segundo as suas palavras, vou ler aqui, citando: estes 2 países não têm uma posição clara contra as organizações terroristas, inclusive quando dizem que são contra elas. Não entregam os terroristas que deveriam entregar. Não podemos enganar-nos com eles. Lembrar a situação da Turquia com a tentativa de golpe de Estado, que aconteceu há bem pouco tempo. Muitas dessas pessoas foram acusadas de terroristas, fugiram para a Finlândia, para a Suécia e para várias partes da Europa. E estes 2 países têm muitas pessoas turcas hospedadas lá, se permite esse termo, e o governo turco quer essas pessoas de volta para serem julgadas. Então é uma retaliação da Turquia enquanto não ter acesso a essas pessoas. Não se sabe até quanto tempo o presidente turco vai levar isso a peito, mas lembrar, para que estes 2 países façam parte da NATO, precisa do aval de todos os membros da NATO. E a Turquia, nesse momento, criou um empecilho muito grande. Quanto à questão
de paz, programa de paz, ou a ideia de paz vindo da Itália, o presidente Vladimir Putin simplesmente diz que isso é uma fantasia, porque nessa questão a Rússia está mais a perder do que a ganhar. Quando digo a perder, a Rússia acredita que essa proposta de paz da Itália é muito vazia, não é verdadeira. Vamos continuar a ver o que estamos a ver. A questão da alimentação continua. Lembrar que a Rússia e a Ucrânia são os países que mais produzem milho e também trigo. Tem milhares e milhares de produtos neste momento parados em estoques no Mar Negro e que nesse momento precisa ser negociável. Lembrar que a Rússia também já propôs, vai começar já agora a abertura e deixar com que alguns navios entrem e possam sair durante esse tempo, porque os produtos estão lá e poderão apodrecer. E se apodrecer, mais uma vez, atinge a todos nós. Eu aqui no Canadá já temos o preço do pão e o Canadá são um país que produz também. A proposta da Europa, de alguns países dizendo que vamos produzir, vamos triplicar para poder diminuir essa escassez de comida, parece que não vai dar certo, porque as coisas continuam a subir, os lugares, alimentação, vestuário, o aluguer de casas, tudo por um pouco tem acontecido a todos nós. E vamos continuar mais uma vez a falar sobre a situação, e enquanto não existir realmente um plano de paz verdadeiro, e mais uma vez, volto a falar, vontade política entre ambas as partes, estaremos aqui mais vezes a falar. Eu gostaria de falar muito mais sobre o conflito, mas vou deixar os meus colegas, porque a gente está aqui a falar deste conflito muitas das vezes. É importante que morrem pessoas. Eu nasci e cresci num país de guerra. Eu acredito, olha, meu colega de Moçambique também, Moçambique esteve em guerra, e o resto já sabe como é que é, e a guerra nunca traz boas coisas. Então, dói-me saber que as pessoas vivem em guerra, mas temos de estar consciente que esta guerra só está se prolongando muito mais, porque há pouca falta de vontade política, e não vai se parar essa guerra sem envolver a Rússia. Não tem como o mundo parar a guerra sem envolver a Rússia. Obrigado, Francisco Pegado. Alexandre Chival, o Francisco falou aqui da necessidade de incluir a Rússia em qualquer fórum de negociação sobre a situação que opõe estes dois Estados, portanto, Rússia e Ucrânia. Entretanto, quando coloquei a questão, falava de que os dois países consideram inviável a proposta da Itália, e numa fase em que também Moscovo diz que é Kiev que está a impossibilitar as negociações. Bom, eu creio que devemos entrar no campo da razoabilidade. Todos nós nos recordamos que, de facto, algumas propostas apresentadas por Kiev na mesa das negociações eram irrazoáveis, não eram razoáveis, mas mais do que isso, na altura em que houve esta iniciativa de se sentar para terminar o conflito na Ucrânia, notamos uma certa arrogância por parte do governo ucraniano, convencido que nesta altura tinha tudo para poder derrubar a Rússia nessa sua intenção, provavelmente animada pelos discursos que ouvia dos países ocidentais, não só, convencido de que teria todo o apoio de toda a espécie para poder enfrentar estas manobras russas. Ora, nessa altura, quando a Ucrânia tomou essas decisões, obviamente que ninguém criticou hoje. Hoje me parece que as pessoas estão a perceber que o caminho que elas próprias tomam, estou a falar dos países que têm estado por detrás da Ucrânia, que a própria Ucrânia começa a perceber, pelo qual tem estado a seguir, em nada vai resolver os seus problemas, em nada os vai beneficiar. Daí aqui já há estas iniciativas fugazes de vários países, mas obviamente que me parece que neste caso a Rússia tem alguma razão ao defender essa posição, justamente porque é público que efetivamente a Ucrânia tomou uma posição, quanto a mim, não ajudava a manter o clima de diálogo. E a partir daí parece que a Rússia entendeu que a única via para salvaguardar os seus próprios interesses era a via militar, e nestes dias, e por estes dias, estas iniciativas fugazes surgem sobretudo porque é indisfarçável o avanço russo no teatro das operações, que obviamente tem estado a criar alguma moça, e por isso é que nós vemos
aparecerem pessoas hoje, países, a quererem propor algo que, enfim, antes já a Rússia tinha proposto. Obrigado, Alexandre Chivalo. Professor Matias Pires, ainda sobre o mesmo assunto e coloco a pergunta nos seguintes termos. Esta operação especial da Rússia na Ucrânia colocou a Europa inteira sob estado de alerta máximo, o que levou a que esta semana a União Europeia aprovasse uma verba histórica justamente para a defesa, para dedicar à situação da defesa a nível da União, que vai também permitir intervenção, treinamento e intervenção militar. A Suécia e a Finlândia têm esta questão do bloqueio da Turquia e agora temos uma situação em que há essa troca de acusações entre as duas partes e as várias propostas de iniciativa para um roteiro de paz entre as duas partes propõem que a Ucrânia ceda as regiões sob controle da Rússia para a Rússia ou então aceitar a proclamação da independência destas regiões. A Ucrânia diz que jamais irá aceitar, portanto, esta violação à sua soberania territorial, sobretudo. Para onde nos irá levar este braço de ferro entre as duas partes envolvidas de forma concreta e também todos aqueles à volta quando tentam propor soluções para a pacificação naquela região? Bom, eu não tenho dúvidas que... Sim, professor, estamos a ouvi-lo. Bom, eu via o Alexandre a querer dar um remate, mas se concordarmos que é para eu intervir agora, eu penso que a Ucrânia tem razão no sentido de recusar a cedência de territórios, porque, do ponto de vista das relações internacionais, aquilo que são os objetivos do Estado, pelo território morre-se. Ninguém negocia a cedência de território, nem que for 1 metro. Portanto, a Ucrânia só vai aceitar um acordo destes quando perceber claramente que em determinados domínios do seu território tem absoluta perda. Portanto, enquanto há essa situação de indefinição em termos da correlação de forças, a Ucrânia vai resistir até onde as forças permitirem. Não pode, de bandeja, oferecer terrenos seus. Isso é o mínimo, é elementar naquilo que é a defesa da soberania. Por outro lado, em relação às propostas de mediação, elas também esbarram nesse fenômeno de haver uma certa incerteza em termos de correlação de forças, porque a Ucrânia ainda acredita que pode reverter a situação. Sobretudo até pelo facto de, está a ver, quando uma equipa, olhando aqui para a imagem do futebol, quando há um desequilíbrio acentuado entre as equipas, a equipa pequena, à medida em que se aproxima dos 90 minutos, se a equipa poderosa não marcar, ela galvaniza, ganha maior crença que pode produzir um melhor resultado. É um bocadinho isso que está acontecendo com a Ucrânia, porque ela própria não acreditava que era capaz de resistir até agora. Agora, a União Europeia, há uma certa histeria e também saturação, porquanto não há pleno controle do dia seguinte ou do desfecho da situação da Ucrânia. Quanto à pretensão da Finlândia e da Suécia dissuadir ou persuadir a Turquia para dar provimento à sua admissão na NATO, há uma lição que podemos retirar do livro de Tim Marshall. Rússia e Turquia são prisioneiros da geografia. Há questões que tocam um e outro. É preciso olhar que tanto a Rússia como a Turquia são bicontinentais. Portanto, tem uma costela europeia e asiática.
são ambos os grandes centros da civilização ortodoxa. Tem ligações do ponto de vista geopolítico, olhando aí para a geopolítica dos mares daquela zona. Significa dizer que a Turquia tem consciência que, eliminando a Rússia, o principal alvo a bater naquela zona será a Turquia. E então a Rússia funciona um pouco como fator de balança de poderes que, de alguma forma, resguarda um pouco a Turquia. É por isso que dificilmente Erdogan vai ceder a essa pressão. De todo modo, em política, o que hoje é não, amanhã pode ser sim. Não podemos ser absolutamente categóricos em dizer que nunca vai acontecer. A palavra nunca em política não existe. Mas, pelo menos nas circunstâncias atuais, esta é a nossa leitura. Obrigado, professor Matias, por esta chega. Então, já que tem a palavra, é consigo que vamos continuar, já para olhar aqui para a reeleição de Tedros Ghebreyesus, o etíope que está à frente da OMS. Bom, não há muita coisa a dizer, temos que felicitá-lo. Ele fez um trabalho notável e corajoso na gestão da pandemia da Covid-19. Donald Trump fez tudo para afastá-lo, alegadamente porque não estava a cumprir o seu papel, e até assumiu que os Estados Unidos sentiam-se no dever de abandonar a organização, mas Ghebreyesus resistiu e, às vezes, até vai dando algumas alfinetadas sobre este mundo desigual que tivemos. Quando se olha para as ajudas de emergência, por exemplo, direcionadas para a Ucrânia, e aquelas que são destinadas a situações similares em África. A única nota menos conseguida de Tedros é o seu papel no conflito do seu país, na região do Tigray. Mas é bom que a África tenha quadros nesses organismos multilaterais e, portanto, isto deve orgulhar todos nós. Temos que felicitá-lo por isso. É verdade que os desafios da pandemia continuam. Não podemos negar o apoio da OMS em termos de gestão e partilha de informações dos vários protocolos de combate contra a Covid-19, o surgimento da vacina, mas há uma gíria que diz que não se pode lavar as armas no meio da guerra. Então, a pandemia ainda está aí e penso que prevaleceu o bom senso de não retirá-lo neste momento em que ele tem feito um trabalho notável nesse campo. Portanto, só temos que reiterar as nossas felicitações ao Dr. Tedros. Alexandre Chival, reeleição de Tedros Ghebreyesus. Bom, como dizia o professor Matias Pires, era uma reeleição esperada. Esteve à frente do processo de gestão da Covid-19 num momento extremamente complicado e, com maior ou menor dificuldade, podemos dizer que saiu-se bem. E, como se diz em gíria futebolística, em equipa que se ganha, não há necessidade absolutamente alguma de se mudar. E eu auguro que nos próximos tempos tenha o melhor poder de antecipação, sobretudo quando hoje se fala de uma outra doença que ameaça a estabilidade mundial, que é chamada varíola dos macacos. Creio que, usando um pouco da experiência que nos emprestou a quando a gestão da Covid, pode também servir para fazer face a esta nova realidade. Mas, como africanos, obviamente, que temos que ficar satisfeitos pelo reconhecimento que é feito por um organismo como a OMS, que demonstra que, afinal, em África, não estamos apenas a falar de guerras, de doenças, de golpes de Estado, mas também estamos a dizer que a África é capaz
e dar ao mundo quadros de craveira, como sejam o Dr. Tedros, que hoje é reeleito a diretor-geral da OMS. Obrigado, Chivalo. Francisco Pegado. Obrigado. Os colegas já disseram quase tudo. Uma das coisas que eu quis realçar é que esse será o seu último mandato. No caso do Dr. Tedros, só pode ser, segundo as regras do jogo, só pode ser eleito uma vez. Foi o primeiro mandato, agora será um mandato de 5 anos. Parabéns. Eu só queria também chamar a atenção porque este senhor foi conhecido por muitos do mundo só devido à pandemia, mas uma pessoa que nós africanos, eu como africano, antes ainda não ouvia falar deste senhor. Então, e as pessoas que muitas das vezes são chamadas de experts, construíram histórias, descredibilizaram o senhor sem saber a história do senhor. Eu participei em debates na qual descredibilizaram o senhor, dizendo que nunca estudou, que não era ninguém. Vi pessoas dizerem que ele foi o criador da Covid-19, quando esse senhor já está nesse mundo há muito tempo. Rapidamente, antes de ser nomeado diretor-geral da OMS, Tedros atuou como ministro das Relações Exteriores da Etiópia de 2012 a 2016, como ministro da Saúde da Etiópia de 2005 a 2012. Também trabalhou como presidente do Conselho do Fundo Global ao Combate à AIDS, tuberculose, malária, como presidente do Conselho da ROW, PAC Malária. Lembrar, o próprio doutor, grandes estudiosos em termos dessa área da malária do continente africano e outras parcerias. Então, é uma pessoa muito bem conhecida. É um quadro africano, não por ser africano, mas um quadro competente e fez o seu trabalho e muitas das vezes também deu uma alfinetada de como é que o mundo olha para a África. Ele conseguiu abrir vários corredores para poder termos uma África em termos de saúde melhor, a questão da gestão da pandemia, a questão das vacinas, e o Tedros falou várias vezes, a questão de como é que o mundo olha para a África em relação aos outros países. Quadros como o Dr. Tedros, temos também a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, a doutora Ngozi Okonjo, também africana. Então, tem muitos quadros aí espalhados pelo mundo que as pessoas só conhecem essas pessoas após um incidente negativo e muitas das vezes fazem uma narrativa não muito certa, fora de conhecimento. Desafio as pessoas que estão a ouvir, né? Que estão aí na TPA e em casa, que possam, se quiserem contactar, podemos discutir por esse ponto, que as pessoas sempre tentam tirar o senhor da história, tirar essa grande proeza que ele tem feito na sua carreira devido à pandemia. Muitas vezes nem conhecer essas pessoas antes, mas parabéns ao doutor que foi reeleito, mais 5 anos de luta, esperamos que desejos o melhor para ele, não por ser africano, mas ter sido um quadro competente. Obrigado, Francisco Pegado, por nos trazer aqui este perfil de Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde, que é natural da Etiópia. Professor Matias Pires, estamos há poucos dias, ou na iminência de conhecer um novo governo para a Guiné-Bissau. E de acordo com notícias que dão conta das reuniões de concertação que aconteceram esta semana, o PAIGC poderá integrar este governo de iniciativa presidencial. Bom, há essa notícia do novo governo na sequência tanto da decisão do presidente Sissoko Embaló dissolver o parlamento, mas não há muito de que se possa esperar. Será um governo de gestão. Não acredito que faça grande trabalho de maio ou junho, eventualmente até dezembro. E não sei se não vai acentuar as divergências desse curso que ele quer criar, porque se quiser respeitar o quadro das eleições, se há essa ideia, já que ele invoca que o governo deve ser integrado pelos partidos com assento parlamentar, então o princípio da proporcionalidade iria exigir que o PAIGC tivesse maioria no governo, o que certamente não vai acontecer. Portanto, o importante é que, apesar de tudo, evitem aquelas altercações, aquelas fricções que levavam a perdas de vidas humanas. Havendo paz para a Guiné-Bissau, tudo serve.
E que haja estabilidade até a realização das eleições previstas ou já anunciadas para 18 de dezembro. Alexandre Chival. Na Guiné-Bissau tudo é possível. Pode não haver eleições em dezembro. Sim, senhor professor Matias, mas nós auguramos que elas aconteçam e que o país então retome a normalidade constitucional. Alexandre, sei que tens um comentário sobre uma reunião convocada por Yoweri Museveni. A intenção é tentar frenar a grandiosidade da imagem de Paul Kagame naquela região. Bom, a coisa de 2 semanas, se não estiver equivocado, o presidente Yoweri Kaguta Museveni recebeu no State House em Entebbe o atual vice-presidente do Quênia, William Ruto, mas também recebeu o antigo primeiro-ministro e também foi vice-presidente, Raila Odinga, sempre com o objetivo de evitar que o Quênia, no período pós-eleitoral, possa desembocar numa situação de banho de sangue. Este movimento que é feito pelo presidente Museveni aqui na região, primeiro, sendo ele dos mais velhos na região, é visto como uma forma que ele encontra para mostrar que, afinal, ele é uma figura que deve ser ouvida e respeitada na região, e sabemos, e nós já falamos aqui várias vezes, das tentativas e dos movimentos do presidente Paul Kagame, que vai no sentido de ser visto por algumas correntes como o novo imperador de África, que movimenta facilmente, recebe muitas delegações, e nós sabemos que é um pouco por esta forma de ser, por esta tentativa de Kagame aparecer como um homem de consenso, não só na região, mas também, sobretudo, na África toda, que leva a que o presidente Yoweri Museveni tenha, de certo modo, não muito boas relações com o presidente ruandês. Portanto, este movimento que é feito, que é de louvar, obviamente, porque uma instabilidade no Quênia vai prejudicar países como Ruanda, Uganda e até boa parte do Sudão do Sul. Sabemos que a maior parte das importações feitas por Uganda e estes países da região depende muito do porto de Mombasa. E, portanto, há todo o interesse de todos os presidentes desta região que Quênia não desemboque num banho de sangue, como parece estar para desembocar em função das altercações que vemos hoje entre o presidente Uhuru Kenyatta e o seu vice, e sabe que ele fez uma declaração pública de apoio a Raila Odinga, e o William Ruto hoje acha que chegou a vez dele de ser presidente, mas também Raila Odinga acha que precisa de pelo menos 5 anos para ser presidente, e já começa a haver confrontações entre os grupos de apoiantes destes 2 contendores, e, portanto, há sinais que levam aqui o presidente Yoweri Museveni se antecipe, e antecipando significa que ele está a tomar partido, e obviamente que vai ser visto também como grande pacificador, se resultar essa iniciativa, como grande pacificador da região por via da pacificação do Quênia. E obviamente está previsto como um desafio que ele faz ao presidente Paul Kagame. Então, aqui, a boa maneira africana, o presidente Yoweri Museveni a impor a sua condição de mais velho. Alexandre Chival, estamos mesmo a terminar aqui a nossa conversa nesta noite e vou aproveitar que tem a palavra para apresentar-nos o seu positivo ou negativo, caso tenha. Bom, em termos de facto positivo da semana, o esforço que os líderes africanos têm a partir da Cimeira de Malabo para poder enfrentar problemas que são seus, não esperando, obviamente, que venha um outro ente de fora do continente para lhes ensinar como é que devem se organizar. Portanto, esta preocupação, esta assunção de responsabilidade que é crescente, não é só de hoje, mas quando de tempos em tempos os africanos reúnem-se para debater os seus problemas, para mim revela que estamos cada vez mais a assumir responsabilidades para poder traçar o nosso próprio destino e a nossa própria agenda. Este é um facto positivo. E, obviamente, já abordamos aqui um facto negativo, é efetivamente esta chacina que vivemos nos Estados Unidos e que, obviamente,
tem que nos chamar a uma reflexão e isto tem que servir de uma lição para nós, os pais africanos, no sentido de vermos como é que nós educamos os nossos filhos para não deixarmos ao dispor da sociedade e pensar em eles que a sociedade os deve e entrarem com comportamentos desviantes como desta natureza. Obrigado, Alexandre Chival. Wellington Calazans. O positivo que eu destaco essa semana é uma intervenção do presidente Vladimir Putin para o seu povo, e ele resgatou aquele Gênesis 1:28, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Porque o presidente Vladimir Putin falou aos russos que família com 3, 4 ou mais filhos já tem um status elevado em si mesma. Deve ter esse estatuto em nossa consciência pública e deve ser apoiada pelo Estado, nas palavras dele, Vladimir Putin. Então, ele defende a família com muitas crianças como um ponto de referência para a sociedade russa. Então, destaco isso como positivo. O negativo vai para mais uma semana de incertezas entre NATO e Rússia, e as consequências prognosticadas são as piores possíveis em decorrência de tudo isso que temos comentado ao longo desses meses aqui sobre essa tensão na Ucrânia, David. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, seu positivo ou negativo? O meu positivo vai, mais uma vez, para a reunião de Malabo. Eu gostaria só de lembrar algo que Angola tem um parecer muito grande, tem um peso nessa reunião, e o facto de sugerirem que debatessem sobre essa questão do terrorismo, e que tem muito parado no continente. Angola também é um dos 6 maiores contribuintes do orçamento da União Africana, ao lado da África do Sul, Argélia, Marrocos e Nigéria. Então, Angola tem um papel nisso. Parabéns ao governo de Angola, parabéns aos líderes africanos que sentaram-se para podermos discutirmos a nossa África, que queremos para os próximos 5, 10, 15, 30 anos, a África do amanhã. E outra coisa negativa que eu quero também, esse foi positivo, agora negativo, nós tivemos na província do Ontário e também Quebec uma tempestade que infelizmente morreram 10 pessoas, e as cidades mais afetadas foram Ottawa, que é a capital do país, que até nesse momento estamos aqui a conversar, ainda tem partes que não têm eletricidade ou luz elétrica, não tem internet, ainda há algumas zonas que estão precárias. Toronto também sofreu, mas não bastante. Stouffville, uma cidade aqui próxima de Toronto, sofreu muito em termos de materiais, mas infelizmente as coisas materiais se recuperam, mas as mortes não são recuperáveis, e esse destroço trouxe 10 mortes, restando muitas outras casas, árvores que derrubou durante esse acontecimento, mortes entre Ontário, a província de Ontário, e a província de Quebec. Então, isso é negativo e positivo. O resto eu já disse, das crianças morreram no Senegal, e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui na TPA com os colegas do painel e os telespectadores espalhados pelo mundo afora. Professor Matias Pires, positivo e negativo da semana. David, em termos de positivo, o Alexandre e o Francisco praticamente esgotaram, mas eu tinha também escolhido a Cimeira de Malabo, sobretudo por termos sido consequentes, levando a cabo uma agenda diplomática que o presidente João Lourenço assumiu, e chegamos até esse patamar, e teve naturalmente o reconhecimento dos seus pares. É evidente que, por coincidir também com a semana que celebramos o Dia da África, não posso deixar de saudar todos os nossos cidadãos africanos, muitos deles de várias nacionalidades, escolheram o nosso país para residir. Vimos, a quando da visita do presidente Macky Sall, a mole de gente, de senegaleses, que foi acolher o seu presidente. E é essa África que queremos, unida, solidária e
atenta com os desafios que lhe são impostos pelo tempo. Quanto ao negativo, a situação ocorrida no Senegal, que acabou de ser referenciada também aqui, aquele incêndio no hospital, o nosso coração sangra ao lado da dor das famílias, daquelas crianças. Tanto paz às suas almas. Este é o meu negativo da semana. Obrigado, professor, então, por estas notas finais. Resta-me agradecer aos quatro. Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington é jornalista e consultor de comunicação corporativa. Professor Matias Pires, fala-nos a partir de Luanda, é professor de Relações Internacionais, especialista em Relações Internacionais. O Francisco Pegado, fala-nos a partir do Toronto, no Canadá, é jornalista e comunicador profissional. Alexandre Chevale, a partir de Maputo, Moçambique, é jurista e analista político e também analista de situações internacionais. Aos quatro, nosso muito boa noite, nosso muito obrigado por esta conexão, mais uma, e fica desde já o pedido para que voltemos a estar juntos na próxima semana, na próxima edição de mais uma Conexão Angola. Este é um programa feito de Angola para o mundo e as informações detalhadas e as análises especializadas chegam-nos do mundo para Angola. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Quanto a si, caro telespectador, já sabe que este programa é feito sempre a pensar em si. Nosso objetivo é trazer aqui os assuntos que marcam a atualidade internacional para que, de forma individual, objetiva e também responsável, você, aí em casa, consiga ter a sua própria opinião sobre os fenómenos que dominam o mundo. Conexão Angola, um programa de análise e comentário à atualidade internacional aqui, na sua TPA. Nós voltamos a estar juntos no próximo sábado. Até lá, passe bem.